Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de outubro de 1942. É um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, reconhecido mundialmente como um dos mais influentes e talentosos músicos da música popular brasileira. Carioca de nascimento, mas coração de mineiro, tornou-se conhecido nacionalmente quando a canção Travessia, composta por ele e Fernando Brant, ocupou a segunda posição no Festival Internacional da Canção de 1967. Milton Nascimento nasceu em uma favela do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, filho da empregada doméstica Maria do Carmo do Nascimento, que fora abandonada grávida por seu primeiro namorado. Maria do Carmo registrou o filho como mãe solteira. Mesmo muito pobre, tentou criar Milton. Com a ajuda de sua mãe, viúva, também empregada doméstica, mas ainda muito jovem, entrou em depressão e morreu de tuberculose antes de Milton completar 2 anos. Milton ficou entregue aos cuidados da avó. Uma das filhas do casal para o qual sua avó trabalhava, a professora de música Lília Silva Campos, era recém-casada e não estava conseguindo engravidar. Imediatamente, Lília apegou-se a Milton e propôs adotá-lo. A avó concordou, desde que o trouxessem para ela vê-lo algumas vezes e não tirassem o nome da sua mãe do registro. O casal concordou e Milton foi então adotado por Lília e seu marido Josino Campos, dono de uma estação de rádio. A família mudou-se para Três Pontas, em Minas Gerais. Por alguns anos ele foi filho único. Mesmo fazendo tratamento, Lília não conseguia engravidar. O casal então passou a visitar orfanatos e adotou um menino, e poucos anos depois, uma menina. O casal só teve uma filha biológica, alguns anos depois. Milton sempre soube ser adotado, assim como seus irmãos. Foi apelidado de Bituca ainda criança, por fazer um bico quando estava contrariado, numa referência aos índios botocudos. Milton começou a gostar de música por influência da mãe, que havia estudado com Villa-Lobos. Aos 4 anos, ganhou uma sanfona de 2 baixos e desde cedo explorou sua voz. Aos 19 anos, era crooner do conjunto continental de Duílio Tiso Colgo, grupo musical de baile de 3 pontas. Milton casou-se no cartório e na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, em 1968, com uma estudante chamada Lurdeca. O casal foi viver em Copacabana, porém o matrimônio durou apenas 1 mês. Após 2 meses separados, veio a anulação do casamento, voltando ao estado civil de solteiro. Teve depois diversas namoradas, uma delas chamada Carita, uma socialite paulistana muito rica, que foi sua namorada por mais de 5 anos. Optando por investir seu tempo e dedicação em sua carreira artística, não quis casar e nem ter filhos, apenas mantendo relacionamentos casuais. Vivendo sozinho, Milton então decidiu ser pai e adotou Augusto, seu único filho, que nasceu em 3 de junho de 1993. Milton o conheceu quando o menino tinha 13 anos. Em 2005, em Juiz de Fora, cidade em que Augusto residia desde a infância. O filho sempre manteve a relação com a mãe, Sandra, mas desde muito jovem não tinha qualquer laço com o pai biológico. Milton apegou-se a ele como um pai e perguntou se ele queria ser seu filho. Augusto aceitou e passou a se dividir entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Quando o rapaz completou 23 anos, em 2016, foi oficialmente adotado, passando a assinar Augusto Kesrouane do Nascimento, mantendo o sobrenome da mãe e incluindo o Nascimento do pai. Em entrevistas, Milton revelou que seu filho foi o maior presente que recebeu. Gravou sua primeira canção, Barulho de Trem, em 1962. Em Três Pontas, integrava ao lado de Wagner Tiso o grupo W Boys, que tocava em bailes. Mudou-se para Belo Horizonte para cursar economia, onde, tocando em bares e clubes noturnos, começou a compor com mais frequência.
Datam dessa época as composições Novena e Gira Girou, com Márcio Borges. Em 1966, Milton escreveu em parceria com César Roldão Vieira as canções para a peça infantil Viagem ao Faz de Conta, de Walter Quaglia. Em 1967, segundo o trecho da contracapa do disco Milton e Tamba Trio, Milton Nascimento entrou no estúdio acompanhado pelo Tamba Trio, no Rio de Janeiro, em 1967, para gravar seu primeiro disco. O encontro de Milton e Tamba, com os arranjos de Luizinho Essa, fazem de Travessia um álbum definitivo e eternamente moderno. No ano anterior, 1966, a composição Canção do Sal foi gravada por Elis Regina. A convite do músico Elmir Deodato, gravou um LP nos Estados Unidos, Courage, no qual gravaram a versão de Travessia, chamada Bridges. Em 1970, realiza temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo com o conjunto Som Imaginário, destacando-se desse período para Lennon e McCartney, 1970 com Fernando Brant, Márcio Borges e Lô Borges. Clube de Esquina. Participou e fez trilha sonora de filmes como Os Deuses e os Mortos, de 1969, direção de Rui Guerra, e atuou em Fitzcarraldo, de 1981, direção de Werner Herzog. Na pensão onde foi morar na capital mineira, no edifício Levi, Milton conheceu os irmãos Borges, Marilton, Lô e Márcio. Dos encontros na esquina das ruas Divinópolis com Paraisópolis, no tradicional bairro Belo Horizontino de Santa Teresa, surgiram os acordes e letras de canções como Cravo e Canela, A Lunar, para Lennon e McCartney, Trem Azul, Nada Será Como Antes, Estrelas, São Vicente e Cais. Aos meninos fã dos The Beatles, do The Platters, vieram juntar-se Tavinho Moura, Flávio Venturini, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta. Em 1972, a M gravou o primeiro LP, Clube da Esquina, que era duplo. Milton Nascimento foi convidado por Wayne Shorter a gravar um disco com ele, em 1975. O disco chamava-se Native Dancer e serviu para projetar Milton no mercado norte-americano. Entre outras canções, a Maria Maria, de 1978, com Fernando Brant, e a interpretação de Coração de Estudante, de Wagner Tiso, que se tornou o hino das Diretas Já, movimento sociopolítico de reivindicação por eleições diretas, de 1984, e dos funerais de Tancredo Neves, de 1985. Posteriormente, a Canção da América foi o tema de fundo dos funerais de Ayrton Senna, em 94. Originalmente idealizado para a montagem do Ballet Teatro Guaíra, Curitiba, de 1982. O espetáculo O Grande Circo Místico foi lançado em 1983. Milton integrou o grupo seleto de intérpretes da MPB que viajaram o país durante 2 anos apresentando o projeto. Milton interpretou a canção Beatriz, composta pela dupla Chico Buarque e Edu Lobo. O espetáculo conta a história de amor entre um aristocrata e um acrobata e a saga da família suíça proprietária do circo Kine, que vagava pelo mundo nas primeiras décadas do século. Valendo-se ainda do filão engajado da pós-ditadura, participou em 1985 do Nordeste Já, versão brasileira do USA for Africa, que criou as canções Chega de Mágoa e Seca d'Água. Em 2010, Milton Nascimento foi o homenageado do Festival Internacional de Corais, o FIC, de Belo Horizonte. No encerramento do festival, Milton esteve presente e recebeu uma homenagem de mais de 1000 vozes que cantaram a composição de Fernando Brant e Leonardo Cunha, a voz coral, feita especialmente para o homenageado. Tem como parceiros e músicos que regravaram suas músicas nomes como Wayne Shorter, Pat Metheny, Bjork, Peter Gabriel, Sarah Vaughan, Chico Buarque, Gal Costa, Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Fafá de Belém, Simone e Elis Regina. Já recebeu 5 prêmios Grammy, sendo um Grammy Award de Best World Music Album em 1997. Milton já se apresentou na América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África.